Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do Varicad 2016 e esta lição vai ser dedicada ao tópico sobre texto. Portanto, os textos são entidades de desenho também e, como tal, encontram-se sobre o mesmo menu onde temos as outras entidades de desenho. Portanto, menu Objetos, Desenhar e temos aqui uma entrada que diz Texto. E para texto temos três comandos, para criar texto, temos três comandos possíveis. Vou começar aqui pelo do meio, onde dizemos linha de texto singular, horizontal. Então, simplesmente temos que dar um ponto para inserir o texto e depois escrever o que pretendemos, portanto, sem qualquer dificuldade. Ok? De notar também que podemos inserir estes caracteres especiais, que eu julgo que, se tiveram com atenção, viram em algumas das lições anteriores, mas mais especificamente na lição anterior dedicada ao dimensionamento, onde também podíamos inserir estes caracteres nas nossas dimensões. Portanto, por exemplo, meter aqui um sinal de diâmetro. Portanto, tenho uma linha de texto, faço Enter e a linha é inserida e passa-me para a linha seguinte, onde posso escrever qualquer outra coisa e fazer novamente Enter. Portanto, a partir do momento em que é feito o Enter, a linha é inserida. E se viram no nome do comando, o comando diz linha singular de texto. Ou seja, nós podemos inserir quantas linhas quisermos, simplesmente inserimos uma de cada vez. Quando terminamos a inserção do texto que queríamos, basta fazer Escape no teclado do computador e o comando termina. Muito simples. Depois temos a segunda opção, também desenhar texto e nota linhas múltiplas. Tem exatamente o mesmo efeito, simplesmente agora podemos, em vez de escrever linhas individuais, podemos escrever neste mini processador de texto, podemos escrever várias linhas. Portanto, num ambiente gráfico podemos agarrar e definir atributos do texto. Pronto, tendo aqui uma série de coisas que podemos definir, como os ângulos, esta coisa toda. E podemos também inserir os caracteres especiais. Exatamente a mesma coisa. Fazemos OK e agora este estava inclinado. Já deveria estar inclinado por defeito. Portanto, inserimos o ponto e podemos fazer a sua inserção como nós quisermos. Temos ainda uma terceira possibilidade para inserir texto e que tem a ver com a importação de um fecheiro de texto. Formato TXT, vou usar aqui este fecheiro que já aqui estava, um README, TXT, abrir. Vou dar aqui um ponto qualquer e basicamente podemos inserir as linhas para cima ou para baixo, criar aqui alguns atributos também. Mas se virem aqui, próxima linha inserida, uma de 39, portanto será o que está dentro do texto, portanto inserir linha. Esta linha é uma linha em branco, não aparece aqui nada. Esta tem o Varicad 2015, portanto e vou inserir, vão vendo que vai passando aqui a mensagem no caso de 11 de 39. E quando estiver satisfeito, faço o cancelar e insiro até ao momento em que quis. Portanto, estas são as três opções para a inserção de texto. Agora temos que ver as opções que temos para a edição do texto. E neste caso, temos aqui o menu Editar, Cotas e Texto, temos aqui algumas opções. A primeira delas é o Editar Texto. E o Editar Texto, quer seja linhas múltiplas, linhas singulares ou fecheiro, o que vocês quiserem, quando clicamos no texto, é aberto este tal mini processador, portanto, onde posso editar, apagar, alterar, inserir outras coisas, alterar os atributos e, basicamente, o texto é alterado. Depois temos a possibilidade de editar o estilo, portanto, onde primeiro defino os atributos, por exemplo, aqui vou alterar a altura, fazer OK, e agora escolho o texto, e o texto é tipo reprocessado com as novas informações. Depois temos também o alinhar texto. Podemos definir um alinhamento diferente, portanto, esquerda, direita ou ao centro. Posso definir, por exemplo, um ponto ao centro e o texto é este e é realinhado.
Posso também mover o texto verticalmente. Portanto, posso, por exemplo, vamos dizer que eu quero mover este texto aqui. E quero mover, por exemplo, o texto de referência vai ser relativo a este. Quero movê-lo, por exemplo, 10 linhas, mover para cima. Ok. E então, moveu para cima 10 linhas em relação a este texto aqui. Tenho também a possibilidade de alterar a largura. Por exemplo, este texto aqui. Vou dar uma referência de largura e agora vou dizer, em relação à referência que eu dei, isto é sensivelmente o dobro. Portanto, o texto foi aumentado sensivelmente pelo dobro. E, finalmente, tenho a possibilidade de explodir as minhas letras em segmentos. Portanto, isto neste momento é uma única entidade. A partir do momento em que eu lhe faça este comando, passei a ter, desagreguei, por assim dizer, as linhas e, além do mais, cada letra passou a ser um caractere individual, uma entidade, e mesmo nestes casos em que existem contornos interiores dentro da linha, passaram a ser entidades separadas. Portanto, criação, edição. Temos também ainda a possibilidade de definirmos o nosso estilo de texto no menu Ferramentas, Configurações, Atributos de Texto. É aberta esta caixa de diálogo onde definimos por defeito aqui algumas definições, nomeadamente a altura do texto, o ângulo do texto e as larguras relativamente à altura e o respectivo espaçamento de linhas. O ponto de inserção também é definido por defeito, quando fazemos a inserção das linhas múltiplas ou das linhas singulares. E a fonte, portanto, tem aqui uma série de fontes que podemos escolher. A fonte corrente, tem aqui um preview também para mostrar o tipo de fonte que estamos a selecionar. Portanto, também são configurações básicas, também bastante simples. Pronto, e isto em relação ao texto é o que eu tinha para vos mostrar. Gostava de vos falar de uma última função para terminarmos esta lição, que tem a ver com as expressões matemáticas que podemos usar dentro do Varicado, para resolver também, por vezes, alguns problemas que nos possam ser colocados. Portanto, eu vou chamar a calculadora. Esta calculadora pode surgir em diversos conteúdos, mas para já vou chamá-la simplesmente, vou escrever aqui assim nesta minha caixa de comando cal, fazer Enter, e é aberta a calculadora, onde eu posso resolver problemas matemáticos aqui. Vou-vos dar, por exemplo, um exemplo. Portanto, raiz quadrada de 5, fechar parênteses, vezes 6, e posso aqui somar, por exemplo, o cosseno de 45 graus. E os graus aparecem sempre aqui, portanto, o valor dos graus, dos argumentos trigonométricos, perdão, é sempre exposto em graus. Portanto, tenho que fechar parênteses e agora igual a, e dá-nos aqui um resultado. Portanto, tem aqui algumas possibilidades, é uma calculadora científica, não é super avançada, mas tem aqui pelo menos as funções básicas que podem ser colocadas ao utilizador na definição de algumas situações. Portanto, isto era o que eu tinha para vos falar sobre esta lição, contextos. Espero que as explicações tenham sido claras e vos tenham ajudado no vosso trabalho, e espero ver-vos novamente para a próxima lição do Varicado.